características de cada grupo daquele que a gente viu. Então, cada grupo daquele tem as suas peculiaridades, certo? Tem os seus processos associados a eles. Então, lembrar de diferenciar, saber diferenciar aqueles grupos. Não cai outra coisa de alga, certo? Até porque o que tem de alga, a gente já comentou que são os líquens, certo? E é aquela questão lá dos grupos. Então, lembrar, por exemplo, que o grupo das clorófitas é o grupo que está associado a uma grande quantidade de clorofila na sua constituição. Né? O nome vem da... Oi. E a parte de reprodução das algas? É bom saber também. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Tá certo. Viu? Então, gente, basicamente é saber diferenciar as características de cada grupo daquele. Bom, eu estava falando do grupo das clorófitas. Então, o grupo das clorófitas tem uma grande concentração de clorofilas. Consequentemente, vai ter uma grande concentração de cloroplasto, que é a organela primordial da fotossíntese, certo? Quando a gente estudou fotossíntese, a gente falou sobre tudo isso. A estrutura, a morfologia, quando se pensa em comparação com o grupo das plantas, também é importante. A gente comentou, por exemplo, da presença de um talo nas algas. Outra coisa, tecidos não diferenciados. Então, se aparecer, gente, uma questão, aí você vai perguntar, não, professor, mas a gente não está estudando botânica, mas a gente estudou fotossíntese. Então, você precisa lembrar que, morfologicamente falando, alga tem talos, certo? Não vai ter caule, raiz, essas coisas. Mas ela tem um talo, que é essa estruturazinha aqui. Por isso, vocês também podem encontrar o termo talófitas, certo? Isso aí é para alga. Coisa que as plantas normais não têm. Outra coisa que a alga tem são tecidos não diferenciados. Então, a gente comentou em sala que a planta, né, a planta como a gente conhece, ela tem tecidos que se diferenciam. Então, ela tem tecido para conduzir água e sais minerais, ela tem tecido para conduzir seiva elaborada, certo? Que é carboidrato, vitaminas, hormônios, coisa que a alga não tem, certo? Então, você não tem uma alga de grandíssimo porte, com uma ou outra exceção ali, mas muito raro, coisas que as plantas conseguem. Por quê? Porque elas têm sistemas, tecidos condutores, coisa que a alga não tem, certo? Basicamente é isso, vocês vão precisar lembrar para comparar esses dois caras. E aqui, ó, esse quadro geral, ele ajuda bastante vocês com a questão dessas características para diferenciar que eu estava comentando. Então, ó, as euglenófitas são, em sua maioria, unicelulares, certo? E lembrar, gente, a questão da parede celular. Euglenófita não tem parede celular. São unicelulares, certo? Não se preocupem quanto aos pigmentos, porque os pigmentos são muito semelhantes para todas. Mas foquem na questão da parede celular. O que mais que essa euglenófita vai ter? Ó? Se ela não tem parede celular, ela não tem rigidez associada a ela, certo? Ao mesmo tempo, é uma alga que consegue fazer fotossíntese e, ao mesmo tempo, fazer fagocitose. Gente, isso é fundamental, porque no ambiente que não tem luz, essa alga precisa continuar sobrevivendo. Então, com isso, ela faz fagocitose. Beleza? Possuem pseudópodes. A gente vai estudar... Vai estudar não, a gente vai revisar um grupo, que é dos protozoários, que possuem pseudópodes, certo? Exatamente as amebas. Então, lá nos protozoários, já pegando o gancho aqui para a gente misturar tudo, vocês vão precisar lembrar que para diferenciar os grupos dos protozoários, vocês vão precisar lembrar das estruturas de locomoção desses protozoários. E o pseudópode é uma estrutura de locomoção das amebas, certo? Coisa que o grupo das euglenófitas aqui das algas também tem. Então é por isso, gente, que algas e protozoários, eles estão no mesmo reino, que é o protista, porque eles compartilham muitas características em comum. Beleza? Bom, o segundo grupo é o grupo das crisófitas, né? Esse grupo aí é importante, gente,
pela questão de formação dos diatomitos. Então, de novo, é uma questão de comparação. Ele pode colocar lá que o grupo das euglenófitas forma os diatomitos. Não, só esse grupo forma essas rochas, né, feitas de calcário. Isso aí, a gente até comentou que era muito importante para a construção civil e não sei o que lá, não sei o que lá. Certo? Então, volta aqui na tabela e olha, as diatomáceas, certo? Elas elas formam aquelas estruturas por quê? Certo? Porque ela tem alguma coisa na parede celular, beleza? Então, lembrem dessa questão. Isso é a característica mais importante desse grupo. Disparado, certo? O grupo das pirrófitas é o grupo que a gente comentou que estava relacionado com o fitoplâncton. Então, por exemplo, a questão coloca para vocês. O grupo das pirrófitas, ou dinoflagelados, eles, junto com as diatomáceas, formam a maior parte do fitoplâncton presentes em ambientes aquáticos. Perfeito. É exatamente isso. Pirrófitas e diatomáceas formam 90% do fitoplâncton. Os outros 10% são outras algas menos importantes. Essa é a primeira característica das pirrófitas. Segunda característica bastante importante, que eu comentei com vocês em sala, é a questão da maré vermelha. Então, o Enem gosta de colocar questões ambientais envolvidas com essas algas, com os fungos, eles gostam demais. Então, lembrar, maré vermelha é ocasionada quando você tem uma grande disponibilidade de matéria orgânica no ambiente aquático. Essas algas começam a usar daquela matéria orgânica e começam a proliferar. Prolifera tanto, certo? Que chega um momento que falta oxigênio para todo mundo ali. E aí elas começam a morrer. No que vão morrendo, e são algas vermelhas, né, de coloração vermelha, elas liberam esses compostos ali no ambiente aquático. Isso é a maré vermelha. Certo? E outro processo que a gente comentou também é a questão da bioluminescência em alguns ambientes aquáticos aí. As faeófitas, né, o grupo das algas pluricelulares. Essas algas aqui, gente, a característica mais importante é que elas conseguem atingir grandes portes. Então, eu comentei, não tem como a alga crescer tanto como uma planta. Existem exceções. E a exceção é exatamente essa alga faeófita do grupo das faeófitas, ou algas Esse pardas. grupo, Hum. esse grupo é aquele das kelp? Isso. Exatamente. Então, é uma coisa que eles podem colocar lá numa questão, certo? Para representar esse grupo. Ou confundir vocês e colocar em outro grupo. Então, lembrem, faeófita é aquele grupo que pode atingir grandes proporções, que pode formar as florestas de kelps, que é do grupo do sargaço, que a gente conhece, certo? E lembrem sempre, gente, olhar a parede celular. Então, esse grupo, como é a parede celular dele? Faeófita, parede celular de celulose. Então, lembrar dessas características aí. Vamos lá. Falta quanto tempo aí? Vocês conseguem ver? 10 minutos. 9. 10 minutos. Beleza. Não, é o tempo do timer só, mas para acabar a chamada falta só 14. Tá, beleza. Ô, Ricardo, o que é esse negócio de kelps? Porque como essas algas pardas, elas se proliferam em regiões mais profundas dos oceanos, elas formam espécies de florestas, né? Essa foto que vocês estão vendo aqui na esquerda, inferior, é exatamente essa floresta de kelp. Fica um monte de alga parda junto e fica parecendo realmente uma floresta. E aí eles deram o nome disso de floresta de kelps. Certo? Tá certo. Pronto. Então, se esse grupo, gente, tem alginato na composição da sua parede celular, esse alginato confere uma certa solidez às coisas,
ele é utilizado na indústria. A gente falou nisso quando a gente deu o exemplo de produção de geleia, utilização desse tipo de produto em sorvetes, para dar aquela rigidez, aquela consistência ao produto. Beleza? Ô, Ricardo, aí as algas pardas têm tanto a celulose como o alginato, né? Na parede celular. Exatamente, exatamente. A maioria vai ter celulose, com exceção daquele primeiro grupo. Beleza? Aí é sempre assim, gente. Celulose e outra coisa. Celulose e sílica. Celulose e calcário. Celulose e por aí vai. E aqui não tem celulose, que é o primeiro grupo. Bom, gente, não confundir pirrófitas, que são algas vermelhas, de coloração vermelha, com as rodófitas, que são algas vermelhas, certo? O que é que eu quero dizer com isso? Por classificação, o grupo das rodófitas, ele é considerado o grupo das algas vermelhas, por classificação. Mas tanto a alga vermelha quanto a pirrófita terão essa coloração, certo? Mas na pirrófita, isso só é associado à cor quando se fala em maré vermelha, certo? Esse grupo aqui não tem nenhuma importância do ponto de vista de um fenômeno ecológico, de um impacto ambiental, nada disso, certo? Mas, Então, no caso, essas aqui, elas são vermelhas. são Aquela causa a maré vermelha. as duas têm coloração vermelha. Só que a única que tem uma classificação associada a essa coloração é o grupo das rodófitas. É esse aqui que a gente está vendo. Certo? Tá bom. É como se aquelas fossem vermelhas, mas dane-se, não tem tanta importância ser vermelho ou não. Essa aqui, para classificação, você tem que saber, são as algas vermelhas. Certo? Nesse Bom, grupo gente. das rodófitas só tem vermelha, né? Só, exatamente. Tanto é que ele coloca aqui, ó, red alga, certo? Então, o grupo das algas vermelhas de fato. E o termo rodófita entra aqui em parêntese, então é menos importante, digamos assim. Então, gente, essa história das algas vermelhas, né, e do que ela produz em termos de parede celular também vai ser importante aqui na indústria, certo? Para, de novo, matéria-prima para doce, para gelatina, são algas pluricelulares. Então, vejam, esses últimos 3 grupos que a gente comentou, os últimos 2 grupos que a gente comentou, são algas mais complexas, são algas exclusivamente pluricelulares, certo? Uma coisa que se utiliza dessa alga aqui, que pode, por exemplo, o cara pode fazer uma associação de uma questão com microbiologia, com as bactérias. Determinado grupo de algas são utilizadas em laboratórios de microbiologia, com o intuito de preparação, de cultivo de bactérias. E aí, como ela tem agar na composição da sua parede celular, esse agar é exatamente um produto nutritivo para bactérias. Então, é por isso que a galera que trabalha com micro utiliza, certo, desse agar para reproduzir bactérias em laboratório. Tranquilo? Então, lembrem dessa questão aí, do agar, nesse grupo. Por fim, nós temos o grupo das clorófitas, que é o mais importante, é o mais abundante, é o mais falado, é o mais. É como se fossem os ascomicotas e os basidiomicotas das algas, certo? Então, esses caras vão ter uma diversidade muito grande, eles vão conseguir se desenvolver nos 3 ambientes, marinhos, ambientes de água doce e ambientes terrestres, dada a sua complexidade, certo? E a principal representante, a gente comentou que é o alface do mar, né? Essa uva aqui. E lembrem, gente, esse é o único grupo que tem maior concentração, mais assim, disparado, de clorofila e, consequentemente, de cloroplastos, certo? Então, a fotossíntese que esse grupo faz é muito mais abundante do que a fotossíntese de outros grupos. Aqui a questão da classificação. Ricardo, diga aí. Não tem uns líquens? Tem.
Sobre as algas, tem alguma alga específica que vai fazer essa relação ou qualquer uma pode fazer? Cara, geralmente essas pluricelulares. Geralmente Tá as bom. pluricelulares. Mas Tá certo. se... Não é o caso, não. Mas se você fosse colocar qual a principal que faz, eu colocaria exatamente esse último grupo. Tá Beleza? certo. Fechou. Ô, Ricardo, aí é o grupo das algas verdes, que tem uma maior quantidade de clorofila, né? Isso. Tá. Isso aqui a gente já comentou lá no começo da revisão de algas, certo? A questão dos tecidos, que é por isso que ela entra numa classificação à parte, ela não é considerada uma planta, certo? Ora, não tem tecido condutor, não tem vaso condutor de seiva, não tem semente, não tem flor, não tem fruto, então bota essa galera para um outro reino aqui, não é do reino plante, certo? Então entra ali nos protistas e fica lá quietinho junto com os protozoários. A questão da reprodução, que acho que foi Beatriz, né, que comentou. Então, reprodução, gente. Assexuada, muito parecido com as bactérias, né, elas fazem a cisciparidade, junta ali os núcleos de cada alga, e aí depois divide esses núcleos, divide os indivíduos, e aí é uma reprodução rápida, certo? Geralmente, algas unicelulares, mais simples, vão fazer esse tipo de reprodução. A reprodução que vocês vão precisar lembrar é a reprodução sexuada, que é essa aqui, com alternância de gerações. Então, com certeza, gente, uma questão mais robusta, uma questão mais digna, digamos assim, ela vai cobrar a reprodução sexuada. Então, lembrem lá, alternância de gerações. Como assim alternância de gerações? Uma fase sexuada e uma fase assexuada. Então, você tem um indivíduo aqui adulto, certo? A uva, o alface do mar, ele vai liberar esporos, bem parecido lá com os fungos, por exemplo. E esses esporos, gente, eles vão formar dois gametas, certo? Gameta masculino, gameta feminino. Fundir os gametas, você tem a reprodução sexuada. Então, até liberar os esporos, isso é reprodução assexuada. Liberou os esporos, formou gameta, aí eu já tenho reprodução sexuada. Então é por isso que é uma alternância de gerações, certo? Fundir os gametas, ora você forma a célula ovo ou zigoto. É a mesma célula que nós, seres humanos, também formamos na nossa fecundação, certo? Então, alternância de gerações é isso. Ô, Ricardo, mas quando é que exatamente começa a reprodução sexuada? Eita, falta 20 segundos. Vamos lá para o outro link, gente. Todo mundo lá para o outro link que eu coloquei no WhatsApp. Beleza? Tá bom. 5, aqui não tá dando 9 segundos aqui para mim. Não, tem um timer e tem outro. Ah, então falta 5 minutos ainda, né? É. Então, beleza, vocês vão me avisando aí. Tá porque apontando 5 minutos ainda. O timer que eu botei foi um pouco antes mesmo. Sim, ô, Ricardo, a minha pergunta, quando é que Diga aí. exatamente começa a reprodução assexuada e assexuada? Beleza, show de bola. Ó, o indivíduo adulto tá aqui, ó, o esporófito, beleza? Liberou os esporos, digamos que seja na água, certo? Digamos que seja na água. Mas geralmente esse tipo de alga vai ser uma alga terrestre, que é o caso das clorófitas, por exemplo. Então, vamos para o ambiente terrestre. Liberou os esporos. Os esporos vão ser levados para o solo, certo? Quando chega lá no solo, ou numa rocha, ou qualquer outro local, esses esporos eles vão começar a germinar. Germina os esporos, e aí vai se desenvolvendo os gametas. A partir do momento que o gameta estiver totalmente formado, os dois gametas, isso já é reprodução sexuada. Porque o próximo passo é exatamente eles se fundirem. Certo? Então, gerou os gametas, eu já estou falando de reprodução sexuada. Fusão de gametas, masculino e feminino, troca de material genético, formação da célula ovo. Quando essa célula ovo dá origem ao esporófito, que é o indivíduo adulto,
Aí começa de novo uma sexuada, porque esse indivíduo adulto vai liberar esporos. Beleza? Tá certo. Fechou. Ô, Ricardo, Diga aí. a reprodução sexuada é só pelos pluricelulares, né? As unicelulares fazem a sexuada. Isso, exatamente. Elas fazem esporulação às algas ou não? Elas vão fazer brotamento, certo? Ou cissiparidade. Então, ó, brotamento, que é esse aqui, e a cissiparidade. Esporulação não, né? Não. Certo. Aí, todas as algas terão talos ou só as pluricelulares, unicelulares? Todas têm essa constituição do talo, certo? Sim. Pronto. Isso aqui a gente comentou que não vou cobrar essa nova classificação de vocês. Provavelmente as questões tem que ser já ia falar banca, ó, negócio de concurso na cabeça. Tem que ser uma universidade, uma instituição muito chata para ela cobrar isso aqui de vocês. Mas não creio que vá cobrar, certo? Mas é só para vocês saberem que é uma classificação que está sendo desenvolvida aí, daqui a alguns anos vai chegar nos livros. E é isso de algas. Vamos para protozoários. Aí Pronto, tu vai então, começar aqui. vamos para o outro link.